É presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, é também médico de família na Unidade Local de Saúde do Alentejo Central. Dr. Nuno Jacinto, muito obrigada por estar neste podcast da Ana Dial. Vamos estar à conversa sobre diálise. Muito obrigado pelo convite. Antes de avançarmos sobre a diálise, quão bem tratam os portugueses da sua saúde? É uma boa pergunta, e se calhar não tem uma resposta uniforme. Tratam de uma forma cada vez mais consciente, se calhar ainda não com todo o conhecimento que poderíamos transmitir, falta-nos aqui trabalhar um pouco a questão da literacia em saúde, mas também graças aos cuidados primários que vão sendo cada vez mais eficientes e eficazes com a sua capilaridade por todo o território nacional, vamos conseguindo que tenhamos uma população mais alerta para as questões da saúde, para a prevenção, que é muito importante, mas também para a procura de cuidados quando deles precisamos. E, portanto, ainda não chegamos onde queríamos, mas estamos no caminho, o que é bom. Já não vamos só ao médico quando nos dói alguma coisa? Já não vamos só ao médico quando nos dói alguma coisa, já vamos também ao médico quando queremos prevenir alguma coisa, quando estamos preocupados com alguma coisa ou quando queremos só perceber se há algo que tínhamos que fazer. Mas, doutor, e qual é o papel da associação na gestão de doenças crónicas? O papel da associação é defender a medicina geral e familiar e defender a qualidade da sua prática e do seu exercício. Porquê? Porque a medicina geral e familiar é o centro dos cuidados de saúde primários. E a medicina geral e familiar, os médicos de família, se assim quisermos, desempenham este papel absolutamente crucial no acompanhamento de toda a população, não só dos doentes crónicos, dos doentes agudos, mas também a tal questão de irmos ao médico quando não estamos doentes. Não é que andemos sempre no médico, mas que façamos a nossa prevenção, os nossos rastreios, que tenhamos aconselhamento sobre estilos de vida, que possamos esclarecer dúvidas, que possamos fazer a vigilância, por exemplo, de grupos mais vulneráveis, as crianças, as grávidas, as mulheres em idade fértil. A medicina geral e familiar, os cuidados primários, o centro de saúde, serve para tudo isto. Serve também para doentes, claro que sim, mas serve para pessoas saudáveis que precisam de cuidados e de acompanhamento na área da saúde. Doutor, mas sendo a doença renal crónica um problema de saúde pública a nível global, o que é que está a falhar? Falham muitas coisas, se calhar em Portugal falham ainda mais algumas, porque nós temos uma incidência e uma prevalência maior do que aquilo que existe a nível mundial, mas na realidade provavelmente o que falha mesmo é a questão da prevenção. Nós lembramos destas coisas muito tarde. A doença renal crónica é uma doença silenciosa, que muitas vezes não é falada. Nós damos prioridade a outras doenças e ao longo dos anos, historicamente, em Portugal isso foi acontecendo. E como não dá sintomas, vamos colocando em segundo plano. E falta-nos prevenir sobretudo as maiores causas da doença renal crónica, a hipertensão e a diabetes, que são doenças muito conhecidas, mas que também lá está. Lembramos delas quando elas já aparecem e não antes, e depois aquelas medidas gerais de estilo de vida saudável que todos nós deveríamos ter. Uma alimentação equilibrada, não fumar, evitar as bebidas alcoólicas, fazer exercício físico. O senhor disse que a doença renal crónica é muitas vezes descrita como silenciosa, não é? E imagino eu que o diagnóstico precoce seja ainda mais importante. Precisamente por isso, porque como ela é silenciosa, nós precisamos de estar atentos a quem está em maior risco, lá está, hipertensos, diabéticos, com o avançar da idade, e precisamos de perceber que não são só as pessoas que vão ter alguma queixa que vão estar em risco, e portanto também não podemos estar à espera dos sintomas da doença renal crónica avançada, isso já vai aparecer muito mais tarde nesta evolução. Temos que estar atentos, temos que procurar, não é assim tão difícil, é só termos alguns dados básicos, conhecermos a pessoa, ter alguns valores de análise simples, e nós conseguimos perceber como é que está aquela função renal, como é que está aquele doente a nível desta parte renal e do aparelho urinário. E quando temos essa informação, conseguimos determinar se já temos ali alguma alteração, se já temos alguma doença estabelecida e atuar mais rapidamente. Doutor, e a doença renal crónica pode acontecer a qualquer um? Pode acontecer a qualquer um. Como eu dizia, acontece muito mais nos hipertensos, ainda mais ainda nos diabéticos, são as grandes causas de doença renal crónica. Pode acontecer em todas as pessoas que têm uma doença renal aguda, ou seja, porque há ali uma inflamação, há uma infecção, há ali algum problema. Pode acontecer por causas hereditárias, é mais raro, mas também pode acontecer. Eu ia perguntar isso, se alguém da minha família direta com a doença renal crónica faz de mim um potencial doente. Depende muito da causa. Se for uma doença genética hereditária, que são as mais raras, sim, obviamente que sim, esse risco está aumentado. Se for uma doença renal crónica que tenha surgido, por exemplo, pela diabetes, o facto de ter alguém na família, e sobretudo se for um ascendente direto, um familiar direto que seja diabético, aumenta-lhe o risco de ser diabético também e, portanto, vai aumentar o risco, consequentemente, de vir a ter uma doença renal crónica. Então, a que sinais é que devemos estar atentos? Estou a colocar-me na posição do doente renal crónico, não é? Eu, enquanto utente, enquanto doente, devo estar atento a quê, exatamente?
Relativamente à doença renal crónica em si, como eu dizia, os sintomas específicos e os sintomas muito ligados ao diagnóstico vão aparecer numa fase muito mais tardia e, portanto, não estamos a pensar logo nesses, aí estamos a pensar em situações que nos vão obrigar claramente a recorrer ao médico, quando estamos a falar de um edema, de um inchaço generalizado, de um cansaço extremo, de alterações a nível da nossa capacidade de interagir com o mundo, da nossa cognição, da nossa consciência, portanto, estamos a falar de estadios já muito mais avançados. O que nós temos que prevenir é muito antes, é a tal fase silenciosa. E, portanto, mais do que estarmos atentos a sinais e sintomas, o que é importante aqui é percebermos como é que está a nossa tensão arterial, como é que está o nosso nível de açúcar, somos diabéticos ou não, mesmo não acontecendo nada disto, como é que está a nossa função renal, porque nós todos temos que fazer alguma vigilância neste aspecto. Obviamente não estamos a falar todas as pessoas com 20 ou 25 anos andarem a fazer análises, mas quando temos ali os nossos 40, 50 e já que vamos medir a tensão, já que vamos ver o nosso perfil lipídico, é importante também percebermos como está a nossa função renal. E lá está, e nesse aspecto, os centros de saúde, os médicos de família têm um papel muito importante porque vão saber exatamente a quem e a quando é que devem pedir esta avaliação. Portanto, a mensagem é: confiem nos vossos médicos, sejam acompanhados por eles e, se o forem, certamente que estarão mais tranquilos no que toca ao diagnóstico precoce destas doenças. E em que momento é que o encaminhamento para o nefrologista se torna indispensável? Essa também é uma boa questão. A maioria dos doentes com doença renal crónica vai ser seguido e pode ser seguido nos cuidados de saúde primários. Não vamos encaminhar todos eles para a nefrologia, para as consultas hospitalares. Esses doentes têm que ser encaminhados quando a doença vai progredindo e quando estamos nos estadios mais avançados, como dá uma deterioração cada vez maior da função renal e precisamos ter ali outros tratamentos. Não quer dizer que estejamos logo a falar de hemodiálise, temos outros tratamentos que podem ser feitos, a maioria deles só a nível hospitalar e, portanto, nessa altura temos que encaminhar para os colegas da nefrologia. Quando há ali alguma alteração que também não consigamos explicar, quando há uma deterioração muito grande e muito rápida da função renal, também por uma causa não identificada, também é importante que façamos essa referenciação, não esquecendo, contudo, que mesmo quando os doentes são enviados para o hospital, devem manter o seu seguimento em paralelo no centro de saúde, lá está, porque hão de ter outras condições, provavelmente têm uma tensão alta, têm uma diabetes e é preciso fazer este acompanhamento em paralelo. Doutor, e um medicamento pode desencadear uma reação inflamatória do rim? Pode. Nós normalmente quando pensamos nestas questões pensamos logo em alguns medicamentos para as dores, os anti-inflamatórios não esteroides. O seu consumo ao longo da vida vai ser prejudicial para o rim se for feito de forma continuada. Se tivermos um consumo agudo, muito intenso, com uma grande quantidade, uma grande dose, também podemos aí ter uma lesão renal aguda que pode generar numa lesão renal crónica. E depois temos casos muito mais raros de medicamentos que por qualquer razão vão provocar uma reação autoimune e podem provocar uma inflamação, uma doença, novamente renal aguda, que depois pode generar uma doença renal crónica. A maior questão, provavelmente aqui, nem são tanto os medicamentos, nós temos de ter cuidado com estes anti-inflamatórios não esteroides, é verdade, devemos usá-los com parcimónia, só quando precisamos deles. Infelizmente em Portugal também temos muito hábito de os prolongar no tempo, e isso levava-nos ao tratamento da dor, mas sobretudo aquilo que temos que estar atentos é não fazer medicação de forma prolongada sem conselho médico e lá está, estarmos atentos aos fatores de risco. E os médicos de família são frequentemente confrontados nas consultas com as preocupações dos doentes, este medicamento ou aquele medicamento é prejudicial para o rim? Na realidade é raro, não costuma ser essa a grande preocupação. Qual é a principal preocupação? Relativamente aos medicamentos, são várias. É se os medicamentos causam habituação, se me fazem ganhar peso, se tem aqui algum efeito secundário muito óbvio. Haver alguém que nos vá perguntar, olha, este medicamento tem algum impacto no rim ou noutro órgão qualquer, é raro, é muito mais raro. Lá está, porque não temos esta consciência e não estamos despertos para a doença renal crónica. Há também um processo que se vai fazendo e muitas vezes as pessoas olham para estes medicamentos que falámos, como até algo inofensivo, alguns deles até são de venda livre, mas o facto de o serem não os torna menos perigosos e é isso que nós temos que ter sempre atenção. Um medicamento é sempre um medicamento, deve ser usado nas suas indicações e não mais do que isso. E quais são as principais preocupações dos doentes renais crónicos? O que é que lhe dizem mais vezes? Aí quando o doente já tem este diagnóstico firmado, não é? Portanto, quando já sabe que tem uma doença renal crónica, aí as coisas mudam completamente. A preocupação já passa a ser, lá está, com a medicação, com a terapêutica, isto vai ter algum impacto, não vai? Com a alimentação, com a atividade do dia-a-dia, posso fazer isto, não posso fazer? Há também a preocupação de qual é que vai ser a evolução, como é que a minha doença se prevê que vai evoluir, o que é que me vai acontecer aqui no meio, vou ter que fazer hemodiálise certamente ou não, o que é que eu posso fazer para retardar esta evolução e o que acompanhamento é que eu tenho que ter ao longo deste tempo. E acha que os portugueses, de uma forma geral, estão bem informados sobre a doença renal crónica ou não? Não, claramente não. É algo muito pouco falado, lá está.
por ser silencioso, porque, verdade seja dita, em termos de saúde pública, ao longo de décadas tivemos que dar atenção a outros problemas, muito às doenças cardiovasculares, e que nós todos ouvimos falar, a questão dos infartos, dos AVCs, a questão do colesterol, a diabetes, a tensão alta, mas já não é que tenhamos o caminho todo feito nessas áreas, longe disso, mas é também importante começarmos a olhar para a doença renal crónica com outros olhos e de outra maneira. Precisamente por aquilo que falávamos no início, porque temos uma incidência e uma prevalência superior a muitos outros locais, superior à europeia, superior à mundial. Temos que olhar aqui de uma outra forma, perceber que está ligada a muitas das condições a que nós já temos dado atenção, e por isso também temos que ver que as consequências de termos uma doença renal crónica descontrolada são muito complicadas, são graves para os utentes, e por isso temos que trabalhar na prevenção e trabalhar no controle nas fases iniciais. Mais ao início. Muito mais, não é? muito mais. Doutor, falámos um bocadinho aqui da alimentação e tudo isso, gostava de abordar consigo a questão do exercício físico. A prática de exercício físico para um doente renal crónico é importante? É importante. Voltamos àquela questão dos estilos de vida. Como a doença renal crónica está muito associada a doenças que também são elas metabólicas ou do foro cardiometabólico, voltamos a insistir, diabetes, hipertensão, o exercício físico vai ter um benefício grande no controle destas patologias de base. E, de uma maneira geral, o exercício moderado, praticado de forma regular, é sempre benéfico para o nosso organismo, para a prevenção das doenças, sobretudo para a prevenção destas doenças crónicas. Claro que quando entramos no campo de exercício de alta competição, aí já vai ter que ser avaliado caso a caso, temos que ter cuidado com uma correta hidratação, muito cuidado com eventuais suplementos que possam ser feitos. Tudo isso tem que ser pesado, mas de uma forma geral e para a população em geral, o exercício moderado, aquele que é recomendado, a caminhada, a corrida ligeira, a prática de uma atividade desportiva sem ser de alta competição, vai ser sempre benéfico para controle de tudo o que está na base da doença renal crónica. A doença renal crónica tem efetivamente um impacto enorme na vida do doente, não é? Não só apenas do doente, também da sua família, não é? Sim, claro, sobretudo quando entramos em estadios mais avançados, quando precisamos de terapêuticas de substituição renal, que obviamente têm consumo de tempo, consumo de energia, se assim quisermos, obrigam ao absentismo laboral, obrigam a deslocações, ou causam aqui um transtorno, digamos assim, na vida de cada pessoa. Elas são necessárias quando são, têm a sua indicação, é bom que existam e é bom que Portugal tenha a capacidade de responder a essa necessidade, mas volto a insistir. O foco tem que ser muito a prevenção. Nós não podemos diagnosticar os doentes tão tarde, não podemos só estar à espera, salvo seja, que eles entrem em diálise. Nós temos é que trabalhar antes, com as armas que felizmente vamos tendo ao nosso dispor, e evitar a progressão desta doença. Primeiro, evitar que ela apareça e, quando ela aparece, retardar o mais possível a sua progressão, de modo a que tenhamos a maior qualidade de vida para aqueles doentes. E esta não tem sido toda uma política adotada, uma política de saúde adotada nos últimos anos, não é? Não, lá está. A doença renal crónica tem estado muito debaixo do radar, não acaba por não aparecer, não aparece nas notícias, não acaba por não nos preocupar, não há indicadores na nossa área dos cuidados de saúde primários específicos para a doença renal crónica. Depois entramos por esse campo quando vamos ver até maneiras de codificar, maneiras de registar estes doentes, de acompanhar a sua evolução. O próprio sistema de que nós dispomos não está muito preparado para isso e, portanto, também aqui é algo que nós temos que ir mudando a pouco e pouco para facilitar a vida aos médicos, para facilitar a vida aos doentes e para nos deixar a todos alerta. Não é aqui estarmos focados apenas na doença, não é isso. Não é andarmos agora todos a pensar, bem, vamos ter todos uma doença renal que nos vai levar a complicações graves, mas temos que estar alerta para ela e atuar quando é necessário. E realmente não é algo que passe, não é algo que esteja nas prioridades dos planos de saúde até agora, e é também esse o nosso trabalho. Alertar, sem alarmismos, mas com dados reais, e perceber que há coisas que nós podemos fazer, então se o podemos fazer com muito maior custo e eficácia como benefício para os doentes, vamos por esse caminho. Muito bem. Como é que vê, gostava de abordar consigo outra questão, gostava de saber qual era a sua visão, como é que vê a hipótese dos centros de diálise privados assumirem outras valências, passarem a ter outras valências. E estou a referir-me concretamente, sabe ao quê, não é? Ao facto de alguns médicos dos centros de diálise privados poderem assumir este papel de médico de família. Eu acho que estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes, ou seja, nós podemos ter colegas de medicina geral e familiar que fazem o apoio nestes centros de diálise, mas que não estão a decidir toda a terapêutica. Não é isso, nós precisamos sempre desta colaboração, nestes casos, entre o nefrologista e o colega de medicina geral e familiar, se for um colega desta especialidade que está a dar aquele apoio local nas sessões de hemodiálise.
Os papéis são complementares. O papel do médico de família não se esgota só na doença renal crónica, aborda muitas áreas e, portanto, é difícil, para não dizer até impossível, que se exerça a medicina geral e familiar num centro de diálise. O centro de diálise tem uma função específica, é aquele tratamento concreto. Lá está, pode ter a colaboração dos colegas médicos de família, mas a medicina geral e familiar é muito mais do que isso, tal como a nefrologia é muito mais do que só o tratamento dialítico. E, portanto, é uma atividade que pode ser exercida neste aspecto de apoio, e volto a referir isso, mas são áreas de atuação distintas, ou seja, mesmo um nefrologista que tem que ter esta visão global, holística do doente, se assim quisermos, como um médico de família, tem áreas de atuação que não são bem iguais. O nefrologista vai tratar de todas as doenças médicas do rim, muito da doença renal crónica, como é óbvio. O médico de família não trata só das doenças do rim. Há ali pontos de contacto. Por exemplo, num doente diabético, muitas vezes vamos ter quer o médico de família, quer o nefrologista a trabalhar em conjunto para melhor controlar esta doença, mas o papel do médico de família não se esgota aí, como do nefrologista não se esgota aí. É este ponto de contacto, mas depois há áreas muito diferentes. Muito diferentes. Doutor, a Ana Dial faz 40 anos, conhece certamente o trabalho que a Ana Dial desenvolve na prevenção da doença renal crónica. Como é que isto poderia ser melhorado? O que é que se poderia fazer ainda mais? Eu acho, sobretudo, que podemos trabalhar em conjunto, é tal questão. Curiosamente, a nossa associação também fez 40 anos há pouco tempo, fez 40 anos em 2023, e, portanto, também aqui temos um caminho que pode ser mais próximo e de maior parceria. Os doentes só têm a ganhar com isso, como é óbvio. Todos os intervenientes que estejam a tratar de doenças prevalentes e importantes e que possam ter aqui um papel na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento atempado, nos ganhos em saúde, na melhoria da qualidade de vida dos utentes, podem e devem trabalhar em conjunto. Portanto, todos os intervenientes nesta área da doença renal crónica devem desenvolver esse trabalho. Médicos, profissionais de saúde, centros de diálise, toda a gente que lide com estes doentes tem quase que diria essa obrigação de desenvolver um trabalho conjunto, porque sabemos, nenhum de nós sabe tudo, não é? Podemos ter muitas ideias, mas desta partilha e deste crescimento conjunto vão ser certamente melhores soluções. Muito bem, para terminar, pedia-lhe uma mensagem final. A mensagem final é que, tal como em tantas outras áreas, é importante que confiemos nos nossos cuidados de saúde primários, confiemos nos nossos médicos de família. Eles são profissionais altamente qualificados e aptos para diagnosticar estes doentes, acompanhá-los numa fase precoce e, ainda mais importante do que tudo isto, prevenir e contribuir para a ajuda na prevenção desta doença e no controle dos seus fatores de risco. Se tivermos um bom acompanhamento para uma medicina geral e familiar forte, se tivermos um médico de família que esteja ao nosso lado, vamos conseguir claramente diminuir a incidência e a prevalência da doença renal crónica. Dr. Nuno Jacinto, foi um gosto recebê-lo neste À Conversa sobre Diálise. Foi bastante esclarecedor. Este é o podcast da Ana Dial, a Associação Nacional de Centros de Diálise.